O tema da aula de hoje é pregas vocais. Oi pessoal, meu nome é Matheus, eu sou cantor e professor de canto e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os aspectos centrais a respeito da prega vocal, a sua estrutura, o seu funcionamento e alguns temas que geralmente são relacionados a elas. Vamos começar a nossa aula então. Para iniciar, eu apresento aqui para vocês um pouco do roteiro de como vai se dar a nossa aula. Eu gosto sempre de dividir a estrutura da aula em alguns conhecimentos prévios para a gente poder introduzir o assunto, depois a gente vê os conteúdos de fato relacionados ao tema da aula, os aspectos centrais, e depois a gente traz algumas curiosidades ou alguns aspectos que são mais de aprofundamento desses temas. Então, para a gente falar de prega vocal, eu trago dois aspectos para a gente citar antes nos conhecimentos prévios, que são as pregas vocais no esquema fonte-filtro e a relação das pregas vocais com a laringe. Depois a gente vai então de fato para os conteúdos de prega vocal. E aí a gente vai falar então sobre informações gerais das pregas vocais, anatomia das pregas vocais, anatomia histológica, a gente vai entender um pouquinho das camadas ali das pregas vocais, a questão da produção vocal, como é que se dá a questão da produção das frequências, o comportamento da prega vocal para acontecer essa produção. Vamos falar sobre qualidade vocal e sobre ciclo glótico. Aí encerro essa sessão dos conteúdos centrais a respeito da prega vocal e depois a gente faz dois breves apontamentos para aprofundar um pouquinho esse tema na questão da diferenciação da prega vocal entre homens e mulheres e a questão da prega vocal e da relação dela especificamente com os músculos TA e CT. Vamos seguir então para os nossos conhecimentos prévios. Quando a gente fala de produção vocal, a gente sempre pensa naquele esquema fonte-filtro. Então a produção vocal ela é pensada a partir de três níveis. A gente tem a respiração, a fonação e a articulação. Quando a gente fala sobre a respiração, basicamente a gente diz respeito sobre quando a pessoa inspira e ao expirar ela gera uma pressão subglótica, uma pressão abaixo das pregas vocais, que naquele momento vão estar fechadas. E quando essa pressão vence a resistência oferecida pelas pregas vocais, se inicia a vibração das pregas. Quando as pregas vocais estão vibrando, a gente já fala que esse é o nível da fonte, é a fonação. Ali a gente tem a produção tanto da frequência fundamental quanto dos harmônicos. Esse som que é produzido ali na fonte, depois ele é amplificado e modificado no trato vocal, que é o processo que a gente chama de articulação, de ressonância ou de filtro. Quando então a gente está falando de prega vocal, basicamente a gente está falando sobre fonação. A prega vocal tem uma extrema importância nesse nível porque justamente tudo que vai acontecer ali está relacionado com ela e com a vibração dela. Para a gente falar de prega vocal, eu trago então aqui uma imagem que apresenta a laringe. A gente vai ter uma aula mais para frente especificamente sobre a laringe, as cartilagens, os músculos todos que estão envolvidos ali. Mas nesse primeiro momento eu trago basicamente uma estrutura para a gente entender onde que está localizada a prega vocal e como é que ela se relaciona com a laringe. Então aqui na imagem eu tenho a disposição do pescoço aqui, eu tenho a traqueia. Esse desenho aqui, o que está indicado em azul, é a cartilagem tireoide. A gente tem mais aqui embaixo a cartilagem cricóide. E essa estrutura inteira aqui corresponde à laringe. A prega vocal ela vai estar inserida nessa cartilagem aqui, que é a cartilagem tireoide. Então a gente pode pensar que a prega vocal está aqui, ó, nessa região do pescoço, na parte anterior, na parte da frente do pescoço. A gente sabe que a laringe, como eu coloquei aqui, ela é um órgão composto de cartilagens, músculos, membrana e mucosa. Entre esses daí estão dispostos também a prega vocal. Vamos começar então os nossos conhecimentos principais, os aspectos gerais a respeito da prega vocal. Para iniciar então eu trago algumas informações mais gerais sobre a prega vocal e a primeira delas então é que as pregas vocais elas são constituídas por músculos revestidos por mucosa e possuem a forma de dobras ou pregas. Geralmente, quando a gente vai falar popularmente sobre elas, a gente usa o termo cordas vocais. Mas quando se fala a respeito de conhecimento científico ou da produção de livros sobre o assunto, o termo que vai ser adotado é prega vocal. Então são as pregas vocais. E geralmente também a gente vê a sigla PPVV, que significa pregas vocais. As pregas vocais, então, elas se localizam na laringe e elas medem poucos milímetros no recém-nascido, mas elas aumentam consideravelmente na idade adulta, atingindo cerca de 9 a 13 milímetros na mulher e de 15 a 20 no homem. Ainda que elas crescem consideravelmente, são um tamanho bastante pequeno. Pensar que a prega vocal ela vai chegar a ter no máximo ali 2 centímetros em um homem.
ela é bem pequena para o tanto de trabalho que ela desenvolve. Aqui nesse slide, então, eu coloquei duas imagens de uma prega vocal fechada e de uma prega vocal aberta. A gente aos pouquinhos vai entender, então, como é que se dá esse movimento, qual que é a importância dele para a produção vocal. Vamos seguindo, então. Para começar a falar a respeito da anatomia das pregas vocais, é importante entender que elas estão fixadas sobre duas cartilagens. Elas têm a parte anterior, a parte da frente, fixada sobre a cartilagem tireoide e a parte posterior fixada sobre as cartilagens aritenoides. Tudo isso se localiza aqui na laringe, no nosso pescoço, na parte anterior dele. Aqui nessa imagem, então, tem o desenho das cartilagens. A cartilagem tireoide é essa maior aqui, que ela tem um formato como que de um escudo. Aqui eu tenho uma visão mais de lado, uma visão lateral a respeito dela. Essa outra imagem aqui é como se a gente estivesse olhando para uma pessoa de costas. E aqui eu consigo ver então essas duas cartilagens aqui pequenininhas, que são as aritenoides, e eu vejo aqui a cartilagem tireoide lá na frente. É sobre essas duas cartilagens que se prendem as pregas vocais. Aqui nessa outra imagem tem o desenho então aqui das pregas vocais se prendendo aqui nas aritenoides e seguindo aqui em relação à cartilagem aritenoide. As pregas vocais elas se prendem especificamente sobre um ponto delas que se chama processo vocal. A gente vê aqui que é essa ponta aqui da cartilagem aritenoide na qual estão presas as pregas vocais que tem esse nome, processo vocal. Seguindo então aqui no nosso entendimento da anatomia das pregas vocais, a gente vê que ela se divide do seguinte modo. A parte da frente, a parte anterior das pregas vocais, elas ficam mais juntinhas. Aqui a gente tem o nome de comissura anterior e elas estão inseridas aqui sobre a cartilagem aritenoide. O fundo das pregas vocais, o final delas, a parte posterior, fica preso sobre as cartilagens aritenoides. Basicamente, a prega vocal ela é pensada em duas porções, uma mais membranosa e uma mais cartilaginosa. A parte membranosa ela vem desde aqui da comissura anterior até o processo vocal, que é onde se insere ali a prega vocal na cartilagem aritenoide. Dali para trás a gente fala que é a porção cartilagínea, que é a parte mais cartilaginosa da prega vocal. Esse espaço aqui entre as pregas vocais é o que a gente chama de glote. Então, falando a respeito da glote, ela está relacionada com os espaços glóticos, a forma com que a gente interpreta esses espaços que estão dispostos na laringe e que se relacionam a partir de como que se dá o posicionamento da prega vocal, da glote, desse espaço da prega vocal. Então, quando a gente tem as pregas vocais aqui, o espaço entre elas é chamado de glote. Tudo que está acima disso a gente chama de supraglótico. Tudo que está abaixo disso a gente chama de subglótico. Quando a gente está falando sobre produção vocal, a gente fala a respeito do ar que gera uma pressão abaixo das pregas vocais. Por isso que a gente utiliza o termo pressão subglótica, porque está abaixo da glote. Quando a gente fala sobre ajustes no canto que são relacionados ao filtro, a gente fala que são ajustes supraglóticos, ou seja, eles não acontecem no nível da glote, da prega vocal, mas a partir dela para cima, nos articuladores, nas cavidades, como elas são dispostas ali. Vamos então falar a respeito da histologia, de como que se dá a anatomia histológica das pregas vocais. Para isso a gente vai entender então um pouquinho de como que é a estrutura da prega vocal, como que ela é cada uma das partes dela. Para isso, tem duas citações que eu trago aqui que falam dos aspectos centrais a respeito da prega vocal, que uma é do Irana e a outra é da Marabelal. Então as citações são os seguintes: as pregas vocais são compostas por corpo e cobertura. A parte do corpo basicamente vai dizer respeito a um músculo e a cobertura a mucosa. A gente vai entender cada um deles. E a citação da Marabelal diz o seguinte: para a função fonatória, o conceito mais importante é que as pregas vocais são uma estrutura multilaminada, onde cada camada apresenta propriedades mecânicas diferentes. Lembrando que a laringe ela não é só feita para fonação, inclusive essa não é das funções mais importantes dela. Mas quando a gente pensa no canto, quando a gente pensa em voz, em produzir um som, é lógico que a gente toma esse aspecto como mais importante. Mas é por isso que ela fala aqui na função fonatória, porque a laringe ela tem outras funções que ela desempenha, inclusive que estão mais relacionadas com a nossa sobrevivência, como o caso da função respiratória. Aqui eu trouxe uma imagem, então, que ela vai apresentar para a gente como é que se dá a divisão da prega vocal aqui,
A gente tem essa parte aqui que está escrito musculares, que diz respeito ao músculo, e depois essa parte toda aqui é a cobertura, que vão ter as camadas todas da prega vocal. A gente vai falar sobre cada uma delas e entender como é que se dá o funcionamento e qual que é a importância de cada uma delas na produção vocal. Então, a prega vocal ela se divide do seguinte modo. Como a gente viu na citação do Irano, ela é definida a partir de corpo e cobertura. Aqui eu tenho uma imagem então que apresenta a parte do corpo aqui em vermelho, que diz respeito ao músculo, que é o músculo tireoaritenoide, o TA, e depois a gente tem toda a parte da mucosa, que é chamada de cobertura. A gente tem basicamente 3 camadas aqui, que são a camada profunda, a camada intermediária e a camada superficial. E a gente tem também aqui a membrana basal e o epitélio, que estão na parte mais superficial das pregas vocais. A gente então vai ver cada uma dessas etapas aqui, mas basicamente o que dá para se entender é que essa divisão aqui ocorre entre músculo, corpo e mucosa, cobertura. Vamos lá então. O epitélio é aquilo que fica por fora, na parte mais superficial da prega vocal. Ele tem a função de recobrir as pregas vocais e manter a forma dela. E depois a gente tem então a membrana basal, que basicamente ela serve para fazer uma adesão entre o epitélio e a camada superficial, que é a primeira camada que a gente tem da prega vocal ali da mucosa. Aqui na imagem então seria o seguinte, elas estão bem aqui na ponta. A gente tem essa diferenciação aqui das camadas e depois a gente tem bem aqui por fora o que seria a membrana basal e o epitélio. Como a gente vai ver, essa diferenciação das camadas ela não é como está disposto aqui nesse desenho. Didaticamente ele está bem separadinho uma camada da outra, mas na prática, na realidade, o que acontece não é bem isso, elas são mais enraizadas umas nas outras. Então vamos começar com a camada superficial da prega vocal. A camada superficial é chamada também de camada superficial da lâmina própria. Lâmina própria é aquilo que vai ser constituído pelas 3 camadas da prega vocal: a camada superficial, a camada intermediária e a camada profunda. A camada superficial ela também é chamada de espaço de Reinke. Ela é a camada mais flexível das 3 camadas que a gente tem. É a camada que vibra mais intensamente durante toda a fonação e as lesões que ocorrem nessa camada são mais facilmente absorvíveis, justamente porque ela tem uma capacidade maior de vibração e de absorção ali das lesões. Quando a gente está falando, por exemplo, de registros vocais, a questão dessa camada vibrar mais abundantemente junto das outras ou exclusivamente está muito relacionada com como a gente vai entender a diferenciação, por exemplo, dos registros de peito e de cabeça. A seguir, então, a gente tem as camadas intermediária e profundas da lâmina própria. A camada intermediária ela é um pouco mais densa do que a superficial e ela é composta basicamente de fibras elásticas. E aí a gente segue então para a camada profunda. Dentre as 3 camadas da prega vocal, a camada profunda é a mais rígida e ela é composta mais de fibras de colágeno. Eu trouxe uma citação que diz aqui o seguinte: a camada superficial da lâmina própria separa-se nitidamente das outras duas. Já a camada intermediária da lâmina própria e a camada profunda da lâmina própria não possuem limites definidos entre si. Dessa forma, dá-se o nome de ligamento vocal à junção das camadas intermediária e profunda da lâmina própria, sendo que o número de fibras elásticas diminui e as de colágeno aumentam em direção ao corpo da prega vocal. Então a gente tem a estrutura do corpo da prega vocal e depois as camadas. A primeira camada, que é a superficial, ela tem uma diferenciação mais nítida das outras duas. Essas outras duas, por isso que a gente pode chamar elas, esse conjunto das duas, de ligamento vocal. Como elas não têm uma separação muito nítida, o que é possível de se perceber é que quanto mais em direção à camada superficial, mais você tem fibras elásticas, e quanto mais em direção ao corpo, ao músculo, mais tem fibras de colágeno. Aqui eu tenho uma imagem então que mostra a estrutura da prega vocal. Eu tenho aqui as pregas vocais, aqui eu tenho a prega falsa e eu tenho uma ampliação aqui do que é a prega vocal. A gente vê então aqui o músculo e as 3 camadas aqui da lâmina própria: a camada profunda, a camada intermediária e a camada superficial. Depois eu tenho aqui membrana basal e por fim o epitélio. E aí a gente chega então no corpo da prega vocal, que é composto basicamente por um músculo bastante conhecido da gente que lida com canto e com técnica vocal, que é o TA.
O TA, então, é um músculo que corresponde ao corpo da prega vocal e ele tem origem na cartilagem tireoide e inserção na cartilagem aritenoide, por isso do nome dele, tireoaritenoide, da tireoide para aritenoide. Ele é composto, então, por dois feixes mais próximos ali das pregas vocais, o interno, que é chamado também de vocalis ou de músculo vocal, e um outro feixe externo. E aí eu trago uma citação aqui da Mara Belal que ela diz o seguinte: reconhece-se ainda um terceiro feixe do músculo TA, conhecido como feixe superior, de poucas fibras e com inserção provável nas pregas vestibulares. E a atuação do TA basicamente se dá sobre o encurtamento e a adução das pregas vocais, ou seja, ele vai ajudar as pregas vocais a fazer frequências mais graves quando ele encurta, e a gente tem um modo de fonação mais em direção ao firme, ao tenso, quando ele tem uma maior adução, uma maior tensão sobre as pregas vocais. A gente vê aqui então nessa imagem uma das ações do músculo TA, que é a de encurtar. Basicamente o que a gente está vendo aqui é que quando o músculo da prega vocal ele se contrai, a prega vocal fica menor. Então a gente pode ver que o TA interno está bastante relacionado com esse movimento de encurtar. O TA externo, por sua vez, ele está mais relacionado com o movimento de dar tensão, de aduzir as pregas vocais. É lógico que existem outros músculos relacionados a esse processo de dar uma adução maior nas pregas vocais. Mas como é que a gente está falando basicamente sobre o corpo da prega vocal, a gente se detém nesse aspecto do músculo TA. Eu trago aqui uma imagem então para a gente ver um pouquinho mais a respeito do TA na prega vocal. Aqui a gente tem a prega vocal, aqui a gente tem o vestíbulo laríngeo e aqui são as pregas vocais falsas. Aqui então a gente tem no fim, bem na parte superficial, o epitélio, aqui tem o ligamento vocal e aí eu tenho aqui o músculo interno do TA, que é chamado de vocalis, e aqui o músculo externo. Tendo entendido um pouquinho então a respeito da anatomia das pregas vocais, vamos ver agora como é que se dá o funcionamento dela. Para isso eu trouxe um vídeo aqui que mostra a prega vocal se comportando, para a gente poder assistir. Vamos ver. Tem bastante coisa que dá para a gente ver aqui, vamos falar sobre cada uma delas aos pouquinhos. A partir desse vídeo, então, a gente pode observar dois primeiros movimentos das pregas vocais. Tem horas em que elas estão abertas e tem horas em que elas estão fechadas. Quando as pregas vocais estão abertas, a gente diz que elas estão abduzidas. E quando elas estão fechadas, elas estão aduzidas. A gente pode até fazer uma relação de AB, aberta, abduzida. Quando a prega vocal se fecha, ela faz com que a passagem do ar encontre uma resistência, porque a prega vocal fechou, o ar não vai conseguir passar. A partir disso, então, se gera uma pressão abaixo da prega vocal, que é aquilo que a gente falou lá a respeito do esquema fonte-filtro, que é a pressão subglótica, e quando essa pressão vence a resistência das pregas vocais, se inicia o ciclo de vibração das pregas vocais. É por esse movimento que se dá a vibração das pregas e a produção dos sons no nível da fonação. Por outro lado, toda vez que a gente está respirando, as pregas vocais elas precisam ficar abertas para que se possibilite a passagem do ar e que a gente consiga então respirar. Essa outra citação que eu trago aqui ela é bem bacana para a gente poder perceber a complexidade desses movimentos de adução e abdução das pregas vocais. Ela diz o seguinte: abdução e adução são os movimentos que nos possibilitam transitar entre os fonemas surdos e sonoros. As pregas vocais devem estar abduzidas para produzirmos os fonemas surdos e devem ser rapidamente aduzidas para pronunciarmos fonemas sonoros.
Quando pronunciamos, por exemplo, a palavra glote, as pregas vocais se encontram aduzidas, fechadas, até o momento em que se inicia a articulação da consoante T. Então, em um curtíssimo período de alguns centésimos de segundos, as pregas vocais terão de ser abduzidas e novamente aduzidas para que o restante da palavra seja articulado. Então é um movimento muito complexo que acontece nas pregas vocais e muito rápido, que a gente não encontra em parte nenhuma do corpo esse nível de produção dos músculos, da mucosa ali, como se dá nas pregas vocais. Essa agilidade, essa complexidade ali que a gente faz tão recorrentemente na nossa fala cotidiana. Um segundo movimento, além daquele de abertura e de fechamento, ou seja, da abdução e adução, é o movimento de encurtar e de esticar que a prega vocal realiza. É por esse movimento que é possível que se produzam as diferentes frequências, ou seja, que se produzam sons graves e sons agudos. Quanto mais encurtada está a prega vocal, mais graves são as frequências que ela produz. Quando a prega vocal, pelo outro lado, está mais esticada, são sons mais agudos que são produzidos. Aqui eu trouxe duas imagens que ilustram um pouquinho para a gente poder ver, daquele mesmo vídeo que a gente assistiu. Quando as pregas vocais aqui estão mais encurtadas, então eu tenho a produção de um som mais grave, e aqui quando elas estão mais esticadas, a produção de um som mais agudo. Agora que a gente já viu esses movimentos então de abrir, abduzir, aduzir, fechar, de se encurtar e de se estirar da prega vocal, vamos assistir o vídeo novamente para a gente poder identificar esses movimentos. A gente vai ver que quando as pregas vocais estão aduzidas, a gente consegue ouvir produção vocal. Quando elas estão abduzidas, a gente não ouve, que é geralmente quando a pessoa está respirando. E quando a pessoa faz sons mais graves, as pregas vocais ficam encurtadas. E quando a pessoa produz sons mais agudos, a prega vocal fica estirada. Vamos ouvir então. Ele está respirando. Quando ele começa a produzir voz, as pregas vocais se fecham. Quando ele parar de produzir e vai respirar, as pregas vocais se abrem então. A gente consegue ver ali o movimento de vibração das pregas vocais. Até agora ele está produzindo basicamente a mesma frequência. Agora a gente vai poder ver ele produzindo graves e agudos. Grave e agudo. Inclusive ele teve até uma mudança de registro. Quando ele fez um som grave, a prega vocal super se encurtou. Quando ele fez agudo, ela super se estirou. Vou voltar aqui para a gente poder ver novamente. Então, basicamente, esses são os movimentos que a prega vocal faz quando ela está produzindo som, fechada, aduzida. Quando a gente vai respirar, ela se abre, ela abduz. E quando a gente tem sons graves, ela se encurta. Quando a gente tem sons agudos, ela se estica. De uma maneira muito simplificada, é claro. E a partir, então, da disposição e do comportamento das pregas vocais, se definem outros elementos que a gente também vai ver que são relacionados ao nível da fonte. Ou seja, são relacionados a fonação justamente por terem relação com como as pregas vocais estão se comportando e relacionados especificamente com esse movimento das pregas vocais. Então, a partir da disposição e comportamento da prega vocal, são determinados os aspectos relacionados aos registros vocais e aos modos de fonação, ou seja, eles são referentes ao nível da fonação. Nos registros vocais, a gente já tem uma aula que foi produzida em que a gente vê cada um deles, como é que eles se relacionam, especificamente o movimento da prega vocal, quais camadas estão mais ativas, ali participando mais ou menos na vibração, quando a gente tem cada um desses registros, e a relação também dos registros com os mecanismos laríngeos. Mais sinteticamente, quando a gente fala de registro vocal, tem M0, que a gente pode falar que é o fry, M1, peito, M2, cabeça e M3, whistle. Tem toda aquela confusão a respeito da terminologia, mas isso a gente pode ver com mais calma naquela aula que já foi produzida. E os modos de fonação, a gente tem o modo de fonação sussurrado, soproso, fluido, neutro e tenso, que isso é uma categoria que o Sundberg traz. É lógico que não existem só esses meios de produzir, mas são como que categorizações mesmo que ele faz para a gente poder pensar mais didaticamente a respeito da produção vocal.
e que são produções relacionadas com a pressão subglótica e com a força de adução das pregas vocais. Tendo dito tudo isso, então, a partir desse movimento de vibração das pregas vocais, é produzido aquele primeiro som que depois vai ser amplificado no trato vocal, na cavidade alveolar, na cavidade nasal. Então, a partir das pregas vocais é produzido o que a gente chama de som da fonte glótica. Esse som ele é composto de uma frequência fundamental e dos seus parciais, que é o que a gente chama de harmônicos. Aqui eu trago então uma outra citação que diz o seguinte: precisa-se de uma média de 20 harmônicos para se definir uma voz. A riqueza da série de harmônicos é resultado de como as pregas vocais fecham e vibram. Se o fechamento não for completo, a prega vocal é pobre em harmônicos, é uma série pequena. E o som produzido é soproso, ar na voz. Se eu não tenho fechamento completo, tem escape de ar, tem soprosidade. Pessoas com vozes brilhantes e projetadas são exemplos de séries ricas de harmônicos. Brilhante ali, é lógico que é uma metáfora, mas é aquilo que a gente geralmente ouve quando a gente vê uma pessoa com uma voz bem mais aduzida, quando a gente vê uma voz que a gente fala que é uma voz encorpada. Então ali a gente tem bastante produção de harmônicos. Aqui nessa imagem então a gente vê, cada uma dessas linhas aqui, ela está representando um harmônico. Então a gente tem a primeira linha que é a frequência fundamental e os outros todos são harmônicos. Essa frequência fundamental, essa nota que a prega vocal produz, ela é variável. Quando a gente está cantando, nós produzimos várias frequências, ou também quando a gente está falando, há uma certa tendência a falar sobre determinada nota, sobre determinada região. Isso varia entre as pessoas e também entre os sexos. Homens e mulheres tendem a falar em regiões de frequências diferentes. Nas mulheres, a tendência é que a frequência fundamental fique entre 150 e 250 Hz. Nos homens, a tendência é que fique entre 90 e 150 Hz. E a frequência ela é correspondente à quantidade de ciclos das pregas vocais. Isso significa que se uma mulher estiver cantando um Lá 440 Hz, significa que as pregas vocais dela vão estar vibrando a 440 vezes por segundo. É um movimento extremamente rápido. E as pregas vocais, quanto mais compridas, quanto mais massa, mais grave é a produção vocal dela. Então significa que os homens tendem a ter uma voz mais grave, também por consequência de terem uma prega vocal maior. Eu trago então alguns aspectos para a gente poder verificar a respeito da qualidade vocal do som que é produzido nas pregas vocais. Esses elementos que eu trago aqui eles são bastante utilizados quando se fala de uma análise da qualidade vocal do ponto de vista perceptivo e auditivo. Eles englobam não só as pregas vocais, mas toda a produção vocal. Mas a gente pode tentar traçar alguns paralelos aqui, especificamente com o que acontece no nível da fonação. Então vamos lá. A soprosidade ela se dá quando a gente ouve uma voz que tem aquela sonoridade com ar, uma sonoridade mais soprosa. Isso acontece porque eu não tenho um fechamento completo da prega vocal. A gente viu que o movimento de abertura é de abdução e o movimento de fechamento é de adução. Quando eu não tenho um fechamento, uma adução completa da prega vocal, há uma passagem maior de ar aqui por essa fenda que se estabelece. E aí eu tenho então essa sonoridade de uma voz mais soprosa. A rugosidade diz respeito ao aspecto que a gente popularmente conhece como rouquidão. A gente viu então que as pregas vocais têm um movimento em que elas se tocam, se fecham quando estão aduzidas e que a partir da passagem do ar então tem todo aquele movimento de vibração em que a mucosa ela faz uma forma de onda e esse movimento, quando ele não acontece de uma forma harmoniosa, quando acontece alguma irregularidade nele, a gente vai ter como consequência uma qualidade vocal justamente com o que a gente entende por rouquidão, por uma qualidade rugosa. A astenia e a tensão, elas dizem respeito a aspectos que estão nos extremos opostos. Quando a gente ouve uma voz muito fraquinha, sem energia, a gente fala que é uma voz astênica, ou seja, está em hipofunção. A gente não tem um trabalho que está acontecendo com muita energia nas pregas vocais. Quando a gente fala de tensão, é o contrário, eu tenho uma produção muito grande. Só é preciso tomar cuidado que quando a gente fala em tensão, pode-se pensar de vários tipos de tensão. Existe a tensão que acontece por uma adução muito forte nas pregas vocais, um modo de fonação muito tenso, mas a tensão também pode acontecer através da musculatura extrínseca ou através da constrição de algum articulador. Geralmente nas avaliações de qualidade vocal, quando se fala de tensão, se leva em conta todos esses aspectos. Aqui eu só estou relacionando especificamente com a prega vocal. E outros dois termos que eu trago então são pitch e loudness.
Esses dois termos eles estão muito relacionados com a percepção que a gente tem do som. Pitch diz respeito à nossa percepção das frequências. Ou seja, quando eu ouço uma voz e falo, nossa, que timbre agudo, que timbre grave, eu estou dizendo a respeito de uma percepção da região que a pessoa está produzindo a sua voz. A gente viu que quando a prega vocal encurta, são produzidas frequências mais graves e quando ela estica, são produzidas frequências mais agudas. Geralmente, quando a gente está no cotidiano, ou quando a gente vai avaliar uma voz, nem sempre a gente consegue medir naquele instante exatamente a frequência que a pessoa está produzindo. Nesses casos, se a gente dá uma percepção geral, a gente fala em pitch, não em frequência. É a percepção, está cantando numa região mais aguda, está falando numa região mais grave, um timbre mais agravado, um timbre mais agudo. E o loudness é a mesma coisa do ponto de vista da percepção do volume, da intensidade. Quando eu ouço uma voz que fala muito alto, eu posso falar, nossa, o loudness está muito alto, está muito forte. Ou quando eu ouço uma voz muito baixinha, eu falo que está uma percepção de intensidade mais baixa. Mas, novamente, eu não estou examinando e determinando exatamente qual que é a intensidade de produção daquele som. Eu estou falando mais de uma percepção geral de como ele se desenvolve. Então, a gente chega no ciclo glótico. A gente viu, então, que as pregas vocais elas se fecham e, a partir disso, se gera uma resistência à passagem do ar e a pressão subglótica acontece então abaixo das pregas vocais. Quando essa pressão abaixo das pregas vocais é maior do que a resistência das pregas vocais, começa então a acontecer a passagem do ar e começa então a se desenvolver esse movimento de abertura e fechamento das pregas vocais e uma onda ali da mucosa. Esse movimento todo é chamado de ciclo glótico e ele é composto por 4 fases. A gente tem a fase fechada, a fase de abertura, a fase aberta e a fase de fechamento. E essa citação que eu trago diz então exatamente aquilo que eu apontei anteriormente. O ciclo glótico inicia-se quando a pressão subglótica é maior que a resistência glótica e dá início então ao processo vibratório. Nessa imagem que eu trouxe aqui estão então os 4 movimentos. A gente vê a fase fechada, a fase em que vai ocorrendo a abertura, a fase aberta e a fase em que acontece então o fechamento das pregas vocais. É importante observar que a prega vocal ela se abre de baixo para cima, ou seja, na direção do ar, de baixo para cima. E cada uma dessas fases do ciclo glótico elas não acontecem de um modo homogêneo. Tem algumas produções em que vão ter uma fase fechada maior e tem outras que vão ter uma fase aberta maior. A partir de quanto mais existe uma fase aberta ou fechada, a gente vai ter uma percepção diferente da sonoridade, ou seja, da qualidade vocal. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma produção vocal em que o ciclo glótico se dá do seguinte modo. As pregas vocais ficam fechadas, 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 abre rapidinho, fecha, 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 abre rapidinho, fecha, fecha, fecha. Nesse caso eu tenho um ciclo glótico mais fechado. Quando eu vejo, por exemplo, uma outra produção em que tem aberto, 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 fechado, aberto, 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 fechado, eu tenho uma produção glótica em que eu tenho mais tempo de duração nas fases abertas, na fase aberta. Nesses dois casos, o que está mudando é um conceito em que a gente chama de coeficiente de fechamento glótico. O coeficiente de fechamento glótico diz respeito ao quanto tempo se permanece na fase fechada da prega vocal. Isso vai impactar diretamente na sensação que a gente tem dessa qualidade vocal. Quanto mais um coeficiente de fechamento é maior, mais tempo tem a fase fechada. Quanto ele é menor, menos tempo a gente tem nessa fase fechada e, portanto, a gente tem mais tempo na fase aberta. A tendência é que quanto mais tempo a gente tem na fase fechada, mais se está produzindo um modo de fonação em direção ao tenso. E quanto mais a gente tem uma fase fechada menor, ou seja, um menor coeficiente de fechamento glótico, mais a gente está em direção a um modo de fonação mais soproso, sussurrado. E o coeficiente de fechamento glótico ele também está relacionado com a nossa percepção dos registros. A gente viu na aula sobre registros vocais que cada registro é determinado a partir de um mecanismo que está relacionado com como as pregas vocais se comportam e a disposição delas. Mas a nossa percepção, se a pessoa está em voz de peito ou se ela está em voz de cabeça, em M1 ou M2, é muito afetada pelo quanto de tempo do ciclo acontece em fase fechada ou em fase aberta. Quanto maior é o coeficiente de fechamento glótico e o tempo, então, portanto, que a prega vocal fica na fase fechada, maior é a nossa tendência em perceber esse som como uma produção em voz de peito.
Por isso tem algumas pessoas que conseguem desenvolver um condicionamento para que mesmo passando para a voz de cabeça, para M2, elas consigam desenvolver um fechamento muito forte. Por isso dá aquela sensação de que a pessoa não passou e a gente tem uma sensação também de homogeneidade muito grande na tessitura da pessoa. A partir disso, então, a gente pode ir agora para 2 breves aprofundamentos a respeito do tema das pregas vocais. A primeira delas, então, diz respeito às diferenças entre as pregas vocais dos homens e das mulheres. A gente já viu que as pregas vocais dos homens tendem a ser maiores, por isso é possível produzir frequências mais graves, enquanto as mulheres têm pregas vocais mais menores e conseguem produzir frequências mais agudas. Mas existem outros aspectos além desses. Eu vou exemplificar aqui na imagem. A gente tinha visto também a respeito das porções da prega vocal. Então aqui na imagem a gente tem a cartilagem tireoide, aqui as pregas vocais, e a gente viu que existia uma primeira porção das pregas vocais que ia da comissura anterior aqui até o processo vocal, e outra porção que ia dali para trás. Nas mulheres, essa porção ela é mais equilibrada, ou seja, as porções têm mais ou menos o mesmo tamanho. Nos homens, é maior a porção membranosa da prega vocal. Isso faz com que existam algumas diferenças na produção vocal dos homens e das mulheres. Entre outras coisas, é mais comum por isso que aconteçam nódulos mais nas mulheres do que nos homens. Além disso, nas mulheres também é comum acontecer uma situação que se chama fenda fisiológica, que aqui é essa outra imagem. A gente vê que nas mulheres é possível que se estabeleça aqui uma fenda triangular posterior, que não é uma fenda patológica, ou seja, não é uma fenda causada por doença, mas é uma fenda que ela se dá no processo natural da anatomia e da fisiologia da mulher. Muitas vezes, então, é comum se ouvir vozes de mulheres um pouco mais soprosas por esse aspecto. Isso não é por conta de nenhuma doença ou nenhum aspecto de irregularidade na prega vocal. Por fim, o último aspecto que eu trago, então, é a respeito da relação da prega vocal com os músculos TA e CT. Tem muitas pessoas que pensam na relação da prega vocal com TA e CT quase como que se fosse uma gangorra, em que quando se vai para grave tem maior presença de TA, até ter uma predominância ou exclusividade de TA, e depois quando se vai para agudo aconteceria o mesmo com CT. A gente precisa entender algumas questões. Primeiro, o TA ele compõe o corpo da prega vocal, o CT não. O CT ele se insere lá nas cartilagens cricoide, tireoide, mas ele não compõe o corpo da prega vocal. Ele atua sobre o estiramento da prega vocal por outros meios. Quando ele se contrai, ele causa um movimento de báscula ali na cartilagem tireoide que vai esticar a prega vocal. Mas é importante lembrar também que o TA ele não só encurta a prega vocal, como ele também dá um movimento de tensão sobre elas. Por isso é comum também que quando você está cantando uma nota aguda com ação de CT, exista também a ação de TA. Nunca quando se fala de prega vocal, quando se fala de músculos da laringe, se pensa em uma ação isolada. Os músculos todos eles tendem a trabalhar em conjunto. Por isso, quando se pensa nessa questão de TA e CT, ou mesmo até a nomenclatura que é adotada para pensar, às vezes, registro vocal como peito, como TA, CT como cabeça, é importante entender que isso não diz respeito a um isolamento da ação do músculo. Eles trabalham sempre de forma conjunta, embora haja momentos em que há uma contração maior em um do que em outro. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula então sobre pregas vocais. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês consigam ter entendido um pouco mais a respeito do funcionamento, da anatomia das pregas vocais e que isso seja um conteúdo interessante para a prática de vocês como cantores ou como professores de canto. Um abraço e até a próxima!